Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Munhoz, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e é uma honra estar aqui com vocês participando dessa iniciativa promovida pela Electa, nomeada Câncer em Foco. Me coube uma tarefa bastante árdua, que foi de resumir em 15 minutos os principais avanços da oncologia nas últimas décadas, e eu vou tentar passar os principais conceitos para que a gente tenha uma discussão rica na sequência com todos os outros palestrantes dessa sessão. Esses são meus potenciais conflitos de interesse e minhas posições atuais, nenhum tem uma relação direta com esse fórum. E para discutir os avanços em oncologia nessas últimas décadas, talvez seja oportuno que a gente revisite um pouquinho da história do câncer como um todo. O primeiro relato de um processo neoplásico, do que algo de que hoje se define como um câncer e que corresponde a um osteosarcoma, data de mais de 75 milhões de anos atrás, um fóssil de um Centrosaurus apertus identificado na região de Alberta, no Canadá. A história disso é trazida para perto da civilização a partir do relato de uma lesão no quinto metatarso de um hominídeo, perto de 1,6 a 1,8 milhões de anos atrás, na região do sítio arqueológico de Swartkrans, o que hoje corresponde à África do Sul. Mas, de fato, o primeiro registro de um processo neoplásico de forma estruturada como uma doença data de mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Isso foi documentado numa cópia de um manuscrito escrito por Imhotep, o polímata egípcio, datado de 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo, e que foram adquiridos aí em 1862 pelo americano Edwin Smith e traduzidos em 1930, contendo o relato de diferentes processos, diferentes doenças, e no relato 45, possivelmente primeira descrição do que hoje se entende como uma neoplasia de mama. Hipócrates, pai da medicina moderna, teve um papel também central na história da oncologia. Ele foi o primeiro a usar o termo oncos para descrever massas, cárquinos para descrever tumores não ulcerados e carcinoma, que significa caranguejo em grego, para os tumores ulcerados. Alguns dos aforismos de Hipócrates acabaram limitando a evolução da oncologia nos anos subsequentes, e isso ganhou um impulso a partir do Renascimento. Gabriele Fallopius, renomado anatomista e cirurgião italiano, foi o primeiro a descrever, de forma mais minuciosa, as características dos tumores benignos e malignos, nos seus aspectos tanto clínicos quanto aspectos anatomopatológicos. Ao longo dos anos 1600 e 1700, se caminhou também na compreensão dos mecanismos envolvidos na formação do câncer. Bernardino Ramazzini, ao avaliar a associação de doenças com exposições ocupacionais, foi o primeiro a descrever uma curiosa baixa incidência de câncer de colo uterino em celibatárias, em freiras, versus uma maior incidência de câncer de mama. John Hill, médico botânico e escritor, foi o primeiro a associar a exposição com substâncias inaladas com o risco de câncer de vias aéreas, algo que só foi confirmado na forma de exposição ao cigarro mais ou menos na metade do século XX. E Percival Pott, que estabeleceu uma associação do que hoje se entende como exposição a hidrocarbonetos com tumores testiculares e limpadores de chaminé, permitindo aí o caminhar da compreensão dos mecanismos de carcinogênese a partir de fatores ambientais. Já a partir dos anos 1700 até 1800 a 1900, alguns passos e saltos foram estabelecidos a partir da estruturação, por exemplo, das técnicas cirúrgicas com John Hunter, cirurgião escocês que propôs a cirurgia para a cura dos tumores através de técnicas estruturadas. A viabilização de procedimentos desse porte, com intuito oncológico, a partir da incorporação da anestesia por William Thomas Green Morton, um dentista, que realizou o primeiro procedimento anestésico no Mass General em 16 de outubro de 1846, e a partir já do começo dos anos 1900, final dos anos 1800, a estruturação de uma cirurgia oncológica com parâmetros bem definidos que viria a mudar o prognóstico, a evolução e a chance de cura de um dos tumores que ainda se mantém como um dos mais prevalentes e letais em mulheres, no câncer de mama, a partir do desenvolvimento de técnicas cirúrgicas de mastectomia, ou mastectomia Halsted, como ficou conhecida a partir daí, e que até hoje se estabelece, com as suas devidas modificações, como um dos pilares do tratamento oncológico de modelo de uma cirurgia com preceitos oncológicos. As novas técnicas que incluem aí radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo e, mais recentemente, imunoterapia, ganharam um papel no tratamento do câncer, sobretudo a partir do final do século XIX. Wilhelm Röntgen, físico alemão e que recebeu o Nobel pela sua descoberta dos raios-x em 1901, a descoberta datada de 1895, deu um passo inicial para que a radioterapia se consolidasse como um pilar de tratamento. Emil Grube, apenas um ano depois da descoberta dos raios-x por Wilhelm Röntgen, talvez tenha sido o pioneiro no uso de tratamento de radioterapia para tumores, e um grande salto a partir das descobertas e propostas de Marie Curie,
Nobel em 1903 em Física, em 1911 em Química, uma de duas pessoas, juntamente com Linus Pauling, a receber o prêmio Nobel em duas áreas distintas da ciência. Avanços mais recentes com a incorporação da imunoterapia vieram a partir de observações feitas por George Thomas Beatson, que percebeu uma associação entre a função ovariana e a produção de leite, e a partir daí a estratégia de remoção cirúrgica de ovários como uma forma de cessar o estímulo ao tecido mamário e potencialmente induzir um efeito antineoplásico. Algo que foi trazido também para o tratamento do câncer de próstata por Charles Huggins, já em 1940, a partir da remoção cirúrgica dos testículos, como uma forma também de controlar o crescimento dependente de estímulo hormonal do adenocarcinoma de próstata. A quimioterapia veio a surgir muito mais recentemente, ela veio a ser incorporada no tratamento oncológico a partir de um episódio fortuito, que ocorreu sobretudo na transição da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. O gás mostarda havia sido sintetizado em 1860 por Frederick Guthrie e foi utilizado como arma química amplamente na Primeira Grande Guerra. Na Segunda Grande Guerra, o gás mostarda não foi utilizado como arma química, mas um episódio ocorrido em 2 de dezembro de 1943 catapultou o desenvolvimento da quimioterapia. O porto de Bari, na Itália, servia como hub para o exército do general Montgomery, e um ataque do eixo ao US Liberty Ship John Harvey liberou quantidades maciças de gás mostarda, tanto na água quanto no ambiente. E os marinheiros e soldados expostos desenvolveram efeitos já conhecidos da Primeira Grande Guerra, sobretudo na forma da aplasia medular. Nesse mesmo período, Louis Goodman, Albert Gilman e Gustav Lindskog faziam parte de um grupo de pesquisa vinculado ao Ministério da Defesa norte-americano, buscando explorar os potenciais efeitos naturalmente bélicos, mas também médicos de diferentes agentes químicos. E esse episódio de Bari serviu de modelo para que em 1942, em 27 de agosto, um paciente com uma desordem então classificada como linfossarcoma fosse tratado com o que se definiu como um linfocida químico sintético, que era um derivado de gás mostarda, e a partir daí o desenvolvimento da quimioterapia, que em pouco tempo ganhou mais um capítulo com as pesquisas de Sidney Farber e a concepção da minopterina e seu efeito antifolato, que subsequentemente se traduziu num avanço muito significativo no tratamento de neoplasias hematológicas, e a partir então aí do final dos anos 40 e começo dos anos 50, é que a oncologia clínica ganhou uma nova arma que se somava à cirurgia, a prevenção, que já havia sido estabelecida anteriormente, e a radioterapia, que era o uso da quimioterapia. A partir dos derivados de mostarda e também de inibidores de folato, diversas outras drogas se somaram, sobretudo ao longo dos anos 50, 60, 70 até 90, antraciclinas, outros antimetabólitos, inibidores de topoisomerase, agentes alquilantes e platinantes, taxanos, alcaloides da vinca, que se definiram como tratamento padrão e se transformaram em sinônimo da oncologia clínica, sobretudo até meados dos anos 90. Até esse momento, a seleção do tratamento oncológico era feita com base em uma investigação que partia de sintomas e achados clínicos, que era complementada por exame físico, exames de imagem e aspectos clínicos do paciente, como comorbidades e performance. Com base no sítio primário e numa análise anatomopatológica, se definia uma histologia e um sítio de origem, e a partir daí a seleção do tratamento. Convém pontuar que grande parte dessa classificação e daquilo que se definia como tratamento tinha por base a avaliação por microscopia, algo que se transformou possível a partir da concepção do microscópio com objetiva sem distorção, proposta por Vincent Chevalier e Charles Chevalier em 1700 a 1800, permitindo um avanço muito significativo na classificação anatomopatológica de tumores, que era essencialmente o pilar que se usava para a alocação de tratamento, ainda de uma forma rudimentar de personalização da terapia oncológica. Mas o grande salto para os avanços dos últimos anos veio da nossa capacidade de fato, entender os substratos moleculares e genômicos envolvidos na formação de um câncer. E muito se deve à descrição do DNA por James Watson e Francis Crick nessa publicação de 1953. A partir de então, se conseguiu estruturar as investigações e os experimentos de modo a comprovar a teoria de que o câncer era um produto essencialmente ou do genoma ou da expressão do genoma. Alterações no processamento ou no DNA, associadas a modificações metabólicas e no microbioma, se traduziriam em expressões anômalas de proteínas que teriam um papel direto no crescimento descontrolado de uma célula. Dando corpo à teoria muito mais antiga de Armand-Louis Velpeau, que propunha que o câncer, na verdade, não seria a essência da doença, e sim um produto secundário,
a partir de alguma alteração que ainda precisava ser caracterizada e que, a partir agora da descrição do DNA, começava a ganhar corpo, definindo justamente o elemento singular que, em última instância, se traduziria na formação do câncer. A partir daí, se permitiu identificar quais os pilares e as etapas essenciais para o desenvolvimento de um câncer. Os famosos hallmarks of cancer, ou seja, as diferentes aquisições e perdas de capacidades envolvidas na sustentação do metabolismo, na evasão imune, na capacidade de invasividade, de proliferação de vasos, de metastatização. Tudo isso foi caracterizado, inclusive, com a participação de elementos genômicos e também a transição de lesões benignas para lesões malignas, na famosa sequência de transição adenoma-carcinoma proposta por Fearon e Vogelstein já em 1990. A caracterização do DNA e dos aspectos genômicos também permitiu reclassificar os tumores em diferentes subgrupos que transcendiam o sítio primário, a classificação anatomopatológica. Técnicas que se tornaram disponíveis, sobretudo, a partir dos anos 50 e 60, permitiram interrogar o genoma de forma muito mais objetiva. Procedimentos como, por exemplo, o sequenciamento por Sanger, mais recentemente FISH, técnicas de sequenciamento amplo e de Next Generation Sequencing, permitiram estabelecer e reclassificar entidades antes agrupadas como doenças totalmente distintas. O adenocarcinoma de pulmão não era só mais um câncer de pulmão e passava a ser agora um adenocarcinoma com alterações de EGFR ou ALK, um câncer de mama com amplificação de HER2, o melanoma com mutação do BRAF e por aí vai. Ou seja, o que se viu foi uma subclassificação e uma expansão drástica no universo e na forma de interpretar um processo neoplásico, não só sob o ponto de vista anatomopatológico e anatômico, mas agora também sob o ponto de vista molecular. E justamente essa subclassificação e a compreensão do substrato genômico é que trouxe para a oncologia um conceito já antigo da bala mágica, originalmente concebido para a microbiologia e proposto por Paul Ehrlich, outro laureado com o prêmio Nobel. Esse conceito propunha que seria possível eliminar, no caso da microbiologia, um micro-organismo de forma dirigida, sem danificar as demais células saudáveis, e justamente a transposição desse conceito para a oncologia que estimulou a busca por uma terapia personalizada oncológica. Com a possibilidade de avaliar e interrogar o genoma e os processamentos e vias de sinalização, o que se viu foi uma infinitude de vias indevidamente ativadas e a capacidade de modulação de receptores com capacidade de modular vias intracelulares e segundos mensageiros e usar por alvo diferentes aberrações do genoma, como mutações, rearranjos, amplificações e hiperexpressões, servindo de base para terapias dirigidas e aí para alvo da famosa bala mágica. Culminando em 2001 com a primeira aprovação de uma pequena molécula utilizada para pacientes com alterações moleculares específicas, que foi o imatinib, aprovado inicialmente para o tratamento da leucemia mieloide crônica. Uma outra forma de buscar esses alvos vinha através do uso de anticorpos monoclonais, imunoglobulinas, produzidas a partir de uma técnica concebida por Cesar Milstein e George Culver, a partir da qual se era possível sintetizar quantidades massivas de anticorpos de forma dirigida e com alvo pré-determinado. A técnica do hibridoma permitiu o avanço de anticorpos monoclonais, que hoje fazem parte do nosso arsenal terapêutico, culminando com a aprovação em 1997 do primeiro anticorpo monoclonal, aprovado inicialmente para o tratamento do linfoma não Hodgkin, que era o rituximab. E mais recentemente, a expansão desse conceito a partir da capacidade de conjugação de diferentes moléculas e agentes, juntamente com estruturas proteicas capazes de reconhecer alvos específicos, permitindo a criação de radioimunoconjugados, de substâncias como imunotoxinas e inúmeras outras combinações envolvendo a estrutura base da imunoglobulina. Isso se traduziu num ganho significativo, que a gente tem aqui à direita, são curvas de Kaplan-Meier, já antigas, datadas de uma publicação de 2014, mostrando a relevância da incorporação de terapias-alvo no tratamento de pacientes com drivers oncogênicos. E à esquerda, a pluralidade e multiplicidade desses alvos em diferentes tumores sólidos e uma expansão drástica de agentes, ou aprovados para aquela indicação, ou com aprovação para outros tumores que compartilham uma indicação a partir de um driver oncogênico. Mais recentemente, o renascimento da imunoterapia como grande avanço também da oncologia, algo que data também do final do século XIX e que tem como William Bush e William Coley os grandes precursores. William Bush foi o primeiro a descrever uma menor chance de recidiva de tumores em pacientes que desenvolviam infecções no pós-operatório.
William Cole, um cirurgião ortopédico radicado em Nova York, foi o primeiro, então, a passar a utilizar toxinas de Serrace e streptococo numa tentativa de induzir aquele fenômeno descrito por William Bush e com alguns sucessos em tumores injetados diretamente com o que ficou conhecido como a toxina de Cole. Paul Ehrlich, mais uma vez, foi o primeiro a propor a existência de um aparato de vigilância constante do organismo que teria por objetivo também eliminar eventuais células que crescessem fora de controle. Mas, de fato, a imunogenicidade dos tumores só foi assertivamente documentada nos anos 40 e 50 com experimentos de Gross e Foley. E, a partir daí, o substrato para a descrição da interação imunotumoral com as diferentes etapas necessárias, primeiro, a liberação de antígenos capazes de serem reconhecidos pelo sistema de defesa a partir de uma célula tumoral, o desencadeamento de uma resposta imune com a mobilização de diferentes componentes celulares do sistema imune adaptativo, e aí sim a migração para o microambiente tumoral com o reconhecimento daquele alvo que serviu de base para o estímulo imune, se traduzindo numa resposta antitumoral a partir de células até então definidas como úteis à defesa de vírus e bactérias, e que agora também tinham por função, seguindo aquilo que Paul Ehrlich havia proposto, patrulhar ativamente o organismo. Naturalmente, com a descrição também das formas através das quais uma célula tumoral adquiria capacidade de evasão do sistema imunológico e a criação do conceito de imunoedição, que serviu de base para a estruturação de diversas formas de imunoterapia. A verdade é que esse é um universo amplo que envolve citocinas, envolve vacinas, mas um grande passo veio a partir do reconhecimento de proteínas da sinapse imunológica que tem por função modular a ativação ou a inibição de diferentes componentes do sistema imune. O passo essencial veio com a descrição do CTLA-4 em 1987 e a descrição, ao longo dos anos 90, da capacidade de indução de uma resposta antitumoral a partir da modulação do CTLA-4, uma molécula tolerigênica induzida no contexto de ativação linfocitária que tem o efeito de reduzir a amplitude e duração da sua resposta imunológica e que seria um dos mecanismos envolvidos, então, na evasão tumoral e sua manipulação, na reversão e reconstituição da ativação contra uma célula aberrante que se formava. E mais recentemente, ao longo dos anos 90, o papel central do PD-1 e de sua interação com PDL1 e PDL2 a partir dos trabalhos de Tasuku Honjo, que juntamente com James Allison recebeu o Prêmio Nobel em 2018 pelas pesquisas que permitiram o desenvolvimento então de anticorpos monoclonais anti-CTLA-4, anti-PD1, anti-PDL1 e outros análogos em desenvolvimento que se consolidaram a partir da prova de conceito dos trabalhos seminais de Allison e de Tasuku Honjo. Hoje, de fato, fazendo parte do tratamento das mais variadas neoplasias, tendo início com a aprovação do ipilimumab para o melanoma em 2011, em 2014 dos agentes anti-PD1, nivolumab e pembrolizumab também para o melanoma e, subsequentemente, para diversos outros tumores, como câncer de pulmão, tumores renais, neoplasias hematológicas, tumores gastrointestinais e, mais recentemente, inclusive, indicações agnósticas, como, por exemplo, para tumores com instabilidade de microsatélite. O que hoje se entende como a ponta do iceberg da imunoterapia e nos dá uma perspectiva extremamente animadora para os anos por vir, uma vez que, de forma análoga ao CTLA-4 e ao PD-1, existe uma gama variada de correceptores, tanto estimulatórios quanto inibitórios, que podem servir de alvo para anticorpos monoclonais e, com isso, se traduzir em novas formas de terapias imunes. E um outro salto importantíssimo a partir do uso de terapia celular, que se consolida através de diferentes formas. Steven Rosenberg, pesquisador do NIH, um dos grandes personagens do desenvolvimento da terapia celular, particularmente com linfócitos infiltrantes, e mais recentemente a nossa capacidade de modificar ou sintetizar receptores para linfócitos com alvos pré-definidos, com a aprovação em 2017 do primeiro linfócito com receptor CAR no tratamento de neoplasias hematológicas, e a figura pública e conhecida de Emily Whitehead, que foi a primeira paciente pediátrica tratada com CAR-T já em 2012, 5 anos antes da aprovação, e uma técnica que vai permear a prática da oncologia e provavelmente catapultar as chances de cura para as décadas por vir. De modo que esses avanços se traduziram numa mudança drástica da seleção do tratamento hoje em comparação ao que se tinha nos anos 40 e 50. Sintomas e achados de imagem, assim como o exame físico e características clínicas, continuam sendo os pilares para a definição do tratamento oncológico. Mas ao sítio primário e ao exame anatomopatológico se somou a importância das variáveis imunes e moleculares,
com um peso diagnóstico, prognóstico, preditivo de resposta e preditivo de toxicidade. Muitas vezes, inclusive, se sobrepondo ou se somando à avaliação anatomopatológica para a construção de uma terapia individualizada e personalizada, que vem se traduzindo em ganhos significativos em um aumento progressivo das chances de cura. Inclusive com a possibilidade, o avanço de técnicas adicionais de monitoramento do tratamento oncológico e também, no futuro próximo, possivelmente de detecção, a partir de avaliações e técnicas como, por exemplo, de DNA circulante e de células tumorais circulantes, o que deve se somar, uma vez que a nossa tecnologia caminhe ao nosso arsenal terapêutico, mais uma vez, tanto para o diagnóstico, acompanhamento e monitoramento terapêutico no futuro próximo. E com impacto não só no tratamento, mas também na nossa capacidade de construção e de desenvolvimento de novas intervenções. Uma grande subversão e uma grande modificação na nossa concepção de pesquisa clínica, a partir de estudos dirigidos para alvos moleculares específicos ou para alterações imunes específicas, seja no modelo de estudos basket, em que se parte de diferentes tipos de câncer com uma alteração genômica em comum, ou de estudos umbrella, em que você busca alterações moleculares distintas para que você aloque o mesmo tumor em braços diferentes de tratamento, permitindo, com essa abordagem dirigida por biomarcadores, uma intervenção selecionada, eventualmente com maior benefício, com menor sobretratamento, se traduzindo em uma maior eficácia. E o fato é que a consolidação desses avanços, que vão desde prevenção e estruturação de técnicas cirúrgicas, de radioterapia, incorporação de quimioterapia-alvo, imunoterapia, se traduziram, sobretudo, a partir dos anos 90, numa redução significativa da mortalidade por câncer, um fenômeno global e que, felizmente, se estima que se mantenha para as décadas por vir, até um cenário em que a gente consiga, de fato, erradicar, não o câncer, mas as diferentes facetas desse universo de doenças. Nada mais justo do que, então, terminar essa apresentação com uma frase de Hipócrates que sintetiza aquilo que a gente buscou discutir nesses avanços da oncologia, que dizia que é muito mais importante entender a pessoa no qual a doença se desenvolve do que a doença que se desenvolve na pessoa, reforçando o sentido da busca pela terapia personalizada e pela individualização das abordagens. Era isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado e eu espero que vocês acompanhem e aproveitem o resto das sessões.